Seja bem-vindo ao canal do Tia do Zap Podcast no YouTube. Pessoal, aqui vai a entrevista com o Roberto Pelim. Olha, eu vou só citar um pouco do currículo dele. Ele é bacharel na Faculdade de Casper Libero, pós-graduado no Centro Universitário Senac e tem um MBA na Fundação Instituto de Administração. Ele, além de ter uma vasta experiência profissional, a mais importante nesse caso, para a gente citar, é a de que ele foi gerente de comunicação corporativa da Sabesp por 7 anos. Nesse sentido, a gente chamou ele para explicar o que está acontecendo com esse possível racionamento de energia. Pois é, o governo federal está cogitando racionar energia elétrica. Então a gente o chamou para que ele explicasse o que está rolando, por que aconteceu isso, como solucionar. Então, venha, Roberto Pelim, explique para nós. Aquela expressão de que o avião nunca cai por um único problema, né? É uma sucessão de defeitos, de erros, enfim. O avião ainda não caiu, mas o que a gente está vivendo é o retrato de uma sequência, né? Um conjunto de acontecimentos, de fatos que o Brasil vem vivendo aí nesses últimos anos, tá? Como é que funciona o fornecimento de energia elétrica no Brasil? Você tem várias fontes. A principal é a hidrelétrica, ou seja, depende de água, depende de represas, de rios, mas principalmente de represas. Itaipu, a mais famosa aí de todas, né? Geração ali com a água do Rio Paraná. Você tem as mais polêmicas recentes, aí Belo Monte, mas enfim, a essência é a mesma. A água vai passar pela turbina, ela gira a turbina e isso produz energia, né? Você converte esse movimento em energia hidroelétrica, portanto, origem da água. Isso responde a mais ou menos a uns 60% do que é produzido de energia no Brasil. Já foi muito maior, mas está nessa faixa aí, 60, 65. Você tem outras fontes no Brasil, como a eólica, portanto, do vento, precisa ventar para girar aquelas pás gigantes. A solar, você coloca as placas fotovoltaicas, né, aquelas placas em geral escuras, elas absorvem a luz solar, tem uma reação dentro da placa que converte em energia elétrica. Também você tem as mais poluentes, que você está queimando combustíveis dos mais diversos, pode ser gás, pode ser combustível mesmo, enfim, derivado de petróleo, carvão, pior solução possível. E você tem ainda a nuclear, uma participação muito pequena no Brasil, na Europa já foi até muito mais, mas é muito importante, no Brasil é pequenininha. E você tem também a biomassa, por exemplo, né? Você a queima pode ser bagaço de cana, enfim, soluções desse tipo, tá? Então, essa é a essência assim, das várias fontes de energia do Brasil. A principal é a hidrelétrica. O que acontece? Você precisa de água, certo? Uma fonte hidrelétrica precisa de água para girar a turbina. E não choveu. Choveu muito pouco, choveu realmente muito pouco aí no último ciclo. A gente está falando muito aí de centro-oeste e sudeste do Brasil, sul, né, as três regiões. O que acontece nessas regiões é que o ciclo de chuvas, ele mais ou menos acompanha primavera-verão. Então, precisa chover entre outubro e março, em geral. É isso que se espera, grosso modo, aí 75, 80% do que se espera de chuvas nessas regiões é nesse período. Então, se não chover, você vai entrar no período seco, que é o que a gente está, vai até setembro. E assim, a não ser que seja algo muito fora da curva, não adianta. Não é chuva nesse período que vai resolver a situação. Então a gente vem de uma situação muito ruim, as chuvas foram muito fracas. né, Muitos meteorologistas atribuem isso ao Laninha, que é um fenômeno no Oceano Pacífico, ele mexe com a temperatura da água do Oceano Pacífico, e isso interfere na formação de chuvas na América, né? No Sudeste, principalmente, no Sul, Centro-Oeste, enfim, no Brasil. Isso aconteceu, choveu muito pouco, então dava, dava para desconfiar, dava para você imaginar. A gente tem um histórico de outros anos em que houve o fenômeno Laninha, então mais ou menos se sabe, em linhas gerais, qual é o efeito. Claro que depende da intensidade dele, pode ser mais forte, mais fraco, enfim. Mas a gente já tem um histórico, a gente já tem dados para analisar esse tipo de efeito nas chuvas. E com isso você regula o nível dos reservatórios. Então, se está baixando, você usa menos água, você poupa. Né? Vamos fazer uma analogia aqui: uma represa, um reservatório, nada mais é do que uma caixa d'água, como se na sua casa tivesse uma caixa d'água. Se está entrando menos água, você controla a saída, certo? Entra menos, tem que sair menos. Isso não foi feito. Aí, por motivos variados, a gente tem
decisões estratégicas, decisões políticas, você tem o uso em si de como não são só as pessoas aí que usam energia, né? Indústria, comércio, e a gente ainda tem que lembrar que nós estamos na pandemia, que desacelerou muito as indústrias, o comércio, né? Que são grandes consumidores de energia. Se a gente não estivesse na pandemia, se o Brasil não estivesse nessa draga toda, o consumo seria muito maior, portanto o nível das represas seria muito menor. Pelinha explica qual é o problema de depender quase que exclusivamente de hidrelétricas, como é o caso do Brasil. O Brasil peca por ficar muito dependente da fonte hidrelétrica, que não é exatamente poluente, ela tem outros problemas, né? Ela não é poluidora como é a queima de carvão, gás, petróleo, enfim, que é hiper poluente, pior escolha possível. Só que você fica na mão da natureza. Se não chover, tem menos água, portanto você precisa reequilibrar. E aí o Brasil erra em ter demorado muito para investir em fontes que são muito próximas da realidade do Brasil. Vento, especialmente no Nordeste, a fonte eólica. Tem uma expansão muito grande de usinas eólicas na região Nordeste, muito grande mesmo, mas elas estão sendo construídas, elas estão entrando em operação. Isso deveria ter sido feito antes. E solar, que tem sol em boa parte do Brasil, em quantidade mais do que suficiente para você investir em grandes usinas solares. Você coloca os painéis na área, produz essa energia. O sol está ali, ele é uma fonte renovável, o vento também. Claro, pode ventar menos, fazer menos sol, acontece, a mesma coisa da chuva. Mas são fontes renováveis, você não vai, ela não vai acabar. E você tem muito forte isso no Brasil, né? Pelim menciona soluções para esse problema, além de explicar por que a energia elétrica deve ficar mais cara nos próximos dias. Agora que você está com um nível muito baixo de chuvas e não vai chover, a não ser que seja algo muito fora da curva, a solução é queimar combustível e poluir. Então você tem soluções que são não dependentes da natureza, vamos dizer assim, que é queimar combustível fóssil. Poluir, ela é uma energia também mais cara, então você vai aumentar o nível de poluição do ar, queimar combustíveis que são terríveis, com resíduos muito perigosos, por mais que controle, mas enfim, é uma queima de combustível. Né? Pensa num carro, é o mesmo efeito, só que numa escala muito maior. E você tem uma energia mais cara. A fonte hidrelétrica solar e eólica é mais barata. Portanto, se você vai ter que usar uma matéria-prima mais cara, um combustível mais caro para produzir energia, essa energia vai ficar mais cara. Vou fazer uma analogia aqui, quando você encosta seu carro para abastecer, você faz a continha se compensa a gasolina ou o álcool, o etanol. O etanol é muito menos poluente, né, do que a gasolina, mas também polui. E você faz uma continha, você vai naquela que é mais barata. O que está acontecendo com o setor energético brasileiro é que você não tem essa opção. Você não tem como escolher entre o etanol e a gasolina, porque um deles não está disponível praticamente. Né? Você tem que controlar muito, porque senão as represas vão secar e vai ser muito pior. E algumas das represas, inclusive, são usadas para abastecimento público, para a gente beber água. Então você vai ter que queimar combustível, poluir, é um combustível mais caro, e isso significa contas mais caras. Vai ficar mais cara a nossa conta de luz. Isso porque a economia está em frangalhos e, portanto, muita coisa foi desacelerada, muita coisa parou. Esse é o efeito prático. A gente vai ter contas mais caras. Por quanto tempo? Vai depender muito do cenário. Não é agora que vai chover, então não adianta. Pode acender vela para São Pedro. Não é, esse é o período de descanso dele. E, e a gente vai ter que realmente se apertar. Tem várias ações que podem ser feitas, né? Não é só optar por esses combustíveis mais poluentes. Isso é o curto prazo. Você tem que buscar soluções que resolvam o problema agora, no curto prazo. Achar soluções. Você tem que começar a pensar no médio prazo também, é uma coisa que já deveria ter sido feita, inclusive. No médio prazo, você fazer um planejamento, uma mudança de uso de algumas fontes, né, para apostar mais na solar e na eólica principalmente. Isso é o médio prazo. E você pode, no longo prazo, fazer mudanças mais estruturais, inclusive no padrão de consumo. População desperdiçar menos, né, energia, ou a substituição de equipamentos, incentivar a substituição de equipamentos, troca uma geladeira, troca uma lâmpada, troca uma máquina. Vamos lembrar, a indústria é uma grande consumidora de energia elétrica.
E será que não compensa ela trocar esse equipamento? Será que não vale mais a pena você dar isenção fiscal ou algum tipo de estímulo para trocar um equipamento de uma indústria em vez de apostar em coisas que não fazem nenhum sentido? É uma boa discussão, isso é uma coisa de mais longo prazo. E a indústria precisa se mexer, o comércio precisa se mexer. E aí é uma aposta mais para frente. Mas é isso, tem que pensar curto, médio e longo prazo. O curto prazo precisa ser muito bem feito porque a situação é grave, é muito preocupante, tá? E a gente vai ter que se apertar. A conta vai ficar mais cara, vai por vários meses, vai por muito tempo. Nós vamos pagar essa conta de todos esses erros aí, de erros de planejamento, erros de decisão, erros de preparação e aí um pouquinho de natureza, que aí também, se você ficar esperando só a chuva, você está à mercê de São Pedro. São Pedro, gostando ou não gostando, ele toma a decisão dele e a gente fica na mão. Então, para evitar ficar na mão da natureza, você precisa tomar uma série de ações. O Brasil não tomou. O Brasil errou, faz 20 anos que a gente teve o apagão e o racionamento em 2001, e a gente vive uma situação que pode chegar nesse ponto novamente. Johnny Negreiros para o Tia do Zap Podcast.